Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020 e o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículo do 45 ao 52. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaída, na outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estavam endurecidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem, da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus sacia a multidão. É a manifestação clara do amor de Deus, da sua divindade. Ele precisa da participação dos discípulos, mas é Jesus que age em favor daquele que tanto precisa. E hoje Jesus está continuando e logo após fazer a multiplicação dos pães, manda, o Evangelho nos fala uma palavra muito forte, obriga os discípulos a ir para o outro lado da margem do mar da Galileia, o lago da Galileia, o mar de Tiberíades. E aí Jesus fica se despedindo do povo e sobe ao monte para rezar, para entrar na intimidade com Deus. E quando Jesus está nessa intimidade com Deus, Jesus vê os discípulos em dificuldade no meio do lago. Vê que sopra um vento forte e eles estão incapacitados de remar, estão cansados. Então Jesus desce lá pelas 3 da manhã, vai caminhando sobre as águas até encontrar os discípulos. E aí, quando os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas, eles se assustam, acham que é um fantasma, e aí gritam, entram em desespero, entram em pânico, mas Jesus logo os acalma, dizendo: coragem, sou eu. Devemos nos lembrar que essa revelação de Jesus, que é para acalmar os discípulos, é a mesma quando Deus fala a Moisés na sarça ardente. Aqui Jesus fala: sou eu. Lá Deus fala a Moisés: eu sou. Então, meus irmãos, é a graça de Deus abundante, é o Cristo que se revela com todo o seu poder. Quando ele sobe na barca, o vento cessa, mas os discípulos ainda estão assustados. Eles não entenderam nada sobre a manifestação divina de Deus, de Jesus, na multiplicação dos pães. Eles não conseguiram observar, não conseguiram ver esse sinal de Deus, de Jesus, fazendo essa multiplicação. Jesus vai se revelando aos poucos aos discípulos, mas o Evangelho nos fala que eles estão com o coração
endurecidos. Assim também, meus irmãos, muitas vezes somos nós. Deus se revela a cada momento de nossa vida para nós, com atos muitas vezes simples, mas com atos gigantescos, grandiosos. E muitas vezes nós também estamos com os nossos corações endurecidos. Não conseguimos ver os sinais de Deus, a ação de Deus. É Jesus nessa intimidade com Deus que olha pelas nossas dificuldades, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas angústias. É Jesus que vem ao nosso encontro, mas nós, com os nossos corações endurecidos, não conseguimos perceber a presença viva de Cristo. Nos assustamos, nos desesperamos. Muitas vezes achamos que a manifestação de Jesus em nossa vida é um fantasma também. Ou muitas vezes olhamos o poder de Deus, a magnitude de Deus com os olhos humanos. Devemos nos lembrar quando o anjo Gabriel fala a Maria que Deus é o Deus do impossível. Ela também estava perturbada, estava assustada, não sabia como tudo aquilo iria acontecer. E é isso que nós devemos colocar Deus como esse Deus do impossível. Ele se revela da forma que Ele quiser, não da forma com o nosso coração cheio de pecado, com o nosso coração endurecido, queremos que Ele se revele para nós. É a graça de Deus, que é abundante em nossas vidas. Cristo olha a cada momento as nossas necessidades, nossas dores e sofrimentos. Que nós estejamos com os nossos corações sendo terra fértil para poder enxergar a graça de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.